Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Ministro do Turismo pede que a investigação contra ele vá para o Supremo. Marcelo Álvaro Antônio é acusado de patrocinar candidaturas de laranjas em Minas com verba pública do PSL, partido do presidente. Procuradora-Geral da República mantém investigação contra Flávio Bolsonaro na primeira instância. Filho do presidente é suspeito de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ministro do Supremo Edson Fachin nega a liberdade a Lula. Advogados do ex-presidente pedem anulação do processo sobre o triplex em Guarujá. João Dória oferece saída para a crise em unidade da Ford em São Bernardo do Campo. O governador propôs conseguir comprador que assuma a fábrica no ABC Paulista. Crise na Venezuela respinga no Brasil. Nicolás Maduro fecha a fronteira com Roraima e venezuelanos correm para comprar comida no Brasil. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O governador João Dória, do PSDB, disse hoje que a montadora Ford aceitou a proposta do governo de ajudar a empresa a conseguir um comprador que assuma a fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Apesar da proposta, a decisão de fechar a unidade está mantida. Já faz 5 anos que o Lucas é montador na Ford de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Na última terça-feira, ele e outros 1.600 trabalhadores foram surpreendidos. A gente não estava esperando esse anúncio, né? Foi uma surpresa assim, para todo mundo, um choque para todo mundo, porque ninguém estava esperando um anúncio dessa magnitude, o fechamento da planta de São Bernardo do Campo. Ele conta que a Ford não sinalizou, por exemplo, se haverá demissões. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o fim das atividades da unidade pode atingir até 30 mil empregos diretos e indiretos como fornecedores de autopeças da região. A Ford encerrou o ano passado com um prejuízo na América do Sul de quase 700 milhões de dólares, algo em torno de 2,5 bilhões de reais. O fechamento da unidade de São Bernardo faz parte de um plano global de reestruturação, que inclui, por exemplo, o fim da produção de caminhões em território sul-americano e uma parceria com a alemã Volkswagen para a fabricação de utilitários. Na tentativa de rever o fechamento, o governador João Dória, do PSDB, se reuniu com diretores da Ford. Também participaram o secretário de Economia, Henrique Meirelles, e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. Ninguém da Ford participou da coletiva no fim da reunião. Dória disse que a empresa aceitou a ajuda do governo para encontrar um comprador que assuma a fábrica. Disse que a Ford não mudou o plano de fechamento e que a empresa vai manter os empregos. O governo não pode e nem fará imposições a comprador. Compra se mantiver os empregos, compra se garantir que todos os 2.000 funcionários ali permanecerão. Nós vamos buscar uma solução de mercado ao lado da Ford, não é uma ação de governo, é uma ação do setor público com o setor privado, na defesa de um parque industrial e na proteção de empregos. Se não houver comprador, a cidade de São Bernardo pode deixar de arrecadar mais de 18 milhões de reais em impostos por ano. Este professor da Fundação Getúlio Vargas acredita que o fechamento da montadora é um reflexo do momento do setor. O impacto, com certeza, ele existe, tá certo? Mas, de uma forma geral, eu diria que esse impacto ele está acontecendo no momento onde o mercado está em fase de crescimento, até em fase de retomada de crescimento. E no que concerne aos automóveis, eu diria que o índice de confiança aumentando, isso faz com que a sociedade, de uma forma geral, tenha melhores condições de assumir compromissos de endividamento nos próximos 24, 36 meses, passando exatamente a retomar o seu nível de compras de veículos.
O elevado João Goulart, mais conhecido como Minhocão, que liga o centro da cidade de São Paulo à Zona Oeste, será desativado e transformado em um parque. A medida foi anunciada hoje pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB. A ação, dividida em 3 etapas, vai custar 38 milhões de reais. O primeiro trecho do parque, da Praça Roosevelt até o Largo do Aroche, deve ficar pronto no ano que vem. O destino do Minhocão é discutido desde os anos 70, quando foram iniciadas as rotinas de interdição do tráfego de veículos no período da noite. E aqui no interior do estado de São Paulo, a Polícia Civil concluiu que o atirador da Catedral de Campinas agiu sozinho. O caso ocorreu no dia 11 de dezembro na cidade do interior paulista. O ataque deixou 5 mortos. As vítimas estavam rezando na catedral no momento do crime. O inquérito policial concluiu que o autor dos disparos, Euler Fernando Grandolfi, agiu sozinho. De acordo com as investigações, ele era portador de transtorno psíquico. Segundo o delegado José Henrique Ventura, responsável pelo caso, a arma com a qual o atirador fez 22 disparos, incluindo o que tirou a própria vida, é de uso exclusivo das Forças Armadas. Ainda segundo ele, 2 policiais militares que estavam do lado de fora da igreja ouviram os disparos e correram para dentro. Um deles acertou um tiro na perna do atirador, que se matou em seguida. O inquérito policial já seguiu para o Fórum de Campinas. O Corpo de Bombeiros encontrou o almoxarifado da Vale. Há indícios de que corpos estejam sob a estrutura do imóvel. Até o momento estão confirmadas 171 mortes decorrentes do desastre em Brumadinho, em Minas Gerais. Este é o 28º dia de buscas e 141 pessoas continuam desaparecidas. A partir desta quinta-feira, os bombeiros passam a contar com drones para auxiliar nas buscas. Os equipamentos têm uma câmera termal que permite visualizar diferentes temperaturas, o que deve facilitar os trabalhos de busca. E hoje a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão relacionados ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A PF apura possíveis ações que estariam criando obstáculos para dificultar as investigações dos homicídios. Um dos 8 mandados foi cumprido em um endereço ligado a um PM, que é testemunha-chave do caso. Em depoimento, em maio de 2018, ele apontou o miliciano Orlando Curicica como um dos envolvidos no atentado, além do vereador Marcelo Siciliano. Os 2 negam. Foi cumprido um mandado contra Camila Moreira Lima Nogueira, advogada da testemunha. Equipes também foram à cobertura do delegado federal Hélio Christian Cunha de Almeida, que foi quem recebeu a testemunha e a encaminhou à advogada. Na semana passada, a Anistia Internacional denunciou os problemas nas investigações e a demora nas respostas dos agentes públicos responsáveis pelo caso. Em março, completa 1 ano que a vereadora do PSOL e o motorista foram assassinados a tiros. A Polícia Federal prendeu hoje integrantes de uma quadrilha especializada em transportar drogas da Colômbia e Venezuela para o Brasil, Estados Unidos e Europa. Foram cumpridos 55 mandados de prisão contra os envolvidos no esquema. No total, 26 pessoas foram presas no Tocantins, Pará e Goiás. A PF tenta apreender cerca de 50 aeronaves usadas pela quadrilha. Também foram cumpridos 13 mandados de apreensão de fazendas e o bloqueio de 100 contas de pessoas envolvidas. João Soares Rocha, apontado como chefe da quadrilha, foi preso e já tinha sido apontado por suposta lavagem de capitais do traficante Fernandinho Beiramar. De acordo com a investigação, a quadrilha transportou mais de 9 toneladas de cocaína entre os anos de 2017 e 2018 em 23 voos, que carregavam em média 400 quilos cada. A quadrilha tinha ligação com facções criminosas no Brasil e prestava serviços aqui e no exterior. O ministro do STF, Edson Fachin, negou liberdade ao ex-presidente Lula. Desta vez, os advogados de Lula queriam que o processo do triplex em Guarujá fosse anulado. A defesa argumentou que o relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, não poderia ter negado em decisão individual o recurso de Lula para tentar reverter a condenação do caso. Para os advogados, o recurso deveria ser julgado pelo colegiado. Fachin não atendeu. O ministro arquivou por considerar que não houve ilegalidade na decisão de Fischer.
O relator da Lava Jato disse que é sempre desejável que o ministro não decida sozinho sobre esse tipo de recurso, mas frisou que isso é previsto no regimento e que a defesa já recorreu ao próprio STJ, que vai analisar o assunto. Lula está preso desde o dia 7 de abril na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele cumpre a pena de 12 anos e 1 mês de prisão referente ao apartamento no litoral paulista. Ele aguarda o julgamento do STJ de recurso sobre a condenação do triplex. Ainda não há data para que socorra. Na Lava Jato, Lula foi condenado ainda no caso do sítio de Atibaia. A pena ficou em 12 anos e 11 meses pelos crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. A juíza Gabriela Hart considerou que o ex-presidente foi beneficiado com obras no imóvel. As benfeitorias foram bancadas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. De acordo com o Ministério Público Federal, as empresas bancaram cerca de R$850 mil da obra. Segundo a Lava Jato, o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo pessoal de Lula, fez o repasse de propina ao ex-presidente no valor de R$150 mil. A juíza determinou o confisco do sítio. A propriedade que fica em Atibaia deve ir a leilão em breve. Nesta ação penal, ainda foram condenados os empreiteiros, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e os empresários Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht. Os três fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público. A defesa de Lula sempre negou todas as acusações. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, pede para que a investigação contra ele vá para o Supremo. O ministro é citado num inquérito sobre candidaturas laranjas em Minas Gerais. O estado é a base eleitoral dele. Marcelo Álvaro Antônio é alvo direto da apuração dos promotores. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, o atual ministro do Turismo, que foi deputado federal mais votado em Minas Gerais, patrocinou um esquema de 4 candidaturas laranjas no estado, abastecidas com verba pública do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Álvaro Antônio comandava a sigla em Minas Gerais e era responsável pela montagem de chapas. Parte do dinheiro público foi enviado a 4 candidatas do PSL mineiro para preencher a cota de 30% das candidaturas e verba eleitoral. Segundo a Folha, o dinheiro dessas mulheres foi para contas de empresas de assessores, parentes ou sócios de ex-assessores do ministro. Agora, o ministro quer que a investigação vá para o Supremo. A defesa alega que, conforme o novo entendimento do STF sobre a prerrogativa de foro, o caso deve subir para o tribunal. No ano passado, a Corte definiu que o foro se restringe a supostos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele. A situação do ministro Marcelo Álvaro Antônio é parecida com a do agora ex-ministro Gustavo Bebiano, que deixou o cargo na segunda-feira. No entanto, por enquanto a demissão dele não é certa. Hoje, o chefe da Casa Civil disse que o Planalto observa a situação dele. Segundo Onyx Lorenzoni, os comentários sobre uma eventual demissão do ministro do Turismo não passam de boataria. Ele declarou ainda que é preciso dar tempo para que as investigações aconteçam. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Onyx comentou ainda sobre a queda de Bebiano. O ex-secretário-geral foi presidente do PSL durante a disputa eleitoral, na qual existe a suspeita de que o partido tem usado candidaturas de laranjas para desviar recursos de financiamento de campanha. O ex-ministro nega envolvimento em irregularidades e diz que coube aos diretórios locais distribuir o dinheiro para os candidatos. Segundo o ministro da Casa Civil, o caso dos laranjas do PSL pode ter influenciado, porém não foi determinante para a exoneração. O problema do ministro que foi afastado foi muito mais uma ruptura, né, numa amizade, né, de muitos anos, por uma série de, como disse o presidente Bolsonaro, né, uma série de incompreensões e mal-entendidos, né, e foi isso que acarretou, né, a saída do ministro Gustavo Bebiano. Hoje, o promotor que apura o caso do Laranjal do PSL disse que, se aprofundar as investigações, cai muita gente. De acordo com Fernando Abreu, a prática é generalizada em todo o Brasil. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. O ex-ministro palaciano Gustavo Bebiano e o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio estão encrencados no mesmo escândalo do Laranjal do PSL. Ao demitir Bebiano sem conseguir explicar as razões, Jair Bolsonaro revelou-se intelectualmente lento. Ao manter Marcelo Antônio no cargo sem que ele ofereça boas explicações, o presidente revela-se eticamente ligeiro.
As duas velocidades de Bolsonaro são insultuosas. A lentidão intelectual afeta a própria autoridade do presidente, pois prevalece a versão segundo a qual Bebiano foi demitido pelo filho pitbull, Carlos Bolsonaro. A ligeireza moral transforma em suco o discurso ético do presidente, que prometera honrar os eleitores que lhe deram votos no pressuposto de que ele saciaria a fome de limpeza que está no ar. Descobre-se agora que o ministro do Turismo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para trancar a investigação aberta contra ele pelo Ministério Público de Minas Gerais, transferindo-a para Brasília. Difícil saber o que é mais constrangedor, se a chuva de laranjas que cai sobre a cabeça do ministro ou a tentativa de se refugiar embaixo da marquise do foro privilegiado. Se quisesse ser levado a sério, Bolsonaro demitiria o ministro do Turismo. Impossível tolerar um auxiliar que se diz inocente e foge da investigação que poderia livrá-lo da suspeição. Mas Bolsonaro está de mãos atadas. Seu ministro não fez senão repetir os passos do filho mais velho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, que também tentou trancar no Supremo a investigação estadual sobre os achados do COAF e o laranjal do ex-faz-tudo Fabrício Queiroz. A esse ponto chegamos. Ao manter o ministro do Turismo no cargo, Bolsonaro flerta com o escárnio. Se mandar o ministro para o olho da rua por ter imitado seu filho, o capitão se transformará no caso raro de uma piada que ocupa a presidência da República. Boa noite. A Procuradora-Geral da República decidiu manter a investigação contra Flávio Bolsonaro na primeira instância. Esta investigação apura se o filho do presidente cometeu os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. De acordo com a Polícia Federal, as suspeitas são de que o filho do presidente lavou dinheiro por meio da compra de imóveis e declarou à Justiça Eleitoral o valor de um apartamento abaixo do preço real. O caso estava com Raquel Dodge, mas a Procuradora-Geral da República decidiu enviar o inquérito para a Justiça Federal no Rio. A chefe do Ministério Público considerou que os fatos investigados ocorreram em um período anterior ao mandato de senador exercido por Flávio e, por isso, não tem relação com o cargo. E, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, a verba pública beneficiou a assessora e parente no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Uma das beneficiadas é a contadora Alessandra Ferreira de Oliveira, primeira tesoureira do PSL no Rio de Janeiro, partido presidido pelo filho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, durante as eleições, a empresa Alê Soluções e Eventos da contadora recebeu R$ 55 mil a partir de pagamentos de 42 candidatos do PSL no Rio. Desse total, 26 mil tiveram como origem 33 candidatas que só receberam a verba do Diretório Nacional na reta final da eleição. Conforme levantamento da publicação, das 33 candidatas que contrataram a Alessandra, 26 tiveram menos de 2 mil votos. Em sua defesa, Flávio Bolsonaro afirmou que as candidatas tiveram liberdade para escolher os profissionais que conduziriam suas prestações de contas. Ele ainda afirmou que 19 candidatas optaram por outros profissionais. Sobre a acusação de lavagem de dinheiro na venda de imóveis, o senador do Rio também negou a denúncia. Disse que a investigação é desprovida de fundamentação e que a acusação foi feita por um advogado ligado ao PT, com o único intuito de provocar desgaste político aos adversários. E daqui a pouco, no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a crise nos primeiros dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou o envio da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Essa é a primeira etapa de tramitação da PEC, que vai ser analisada por uma comissão especial antes de ir para o plenário da Câmara para votação em 2 turnos. E o STF volta a analisar a criminalização da homofobia. É a 4ª sessão da corte em que se discute o assunto. Edson Fachin seguiu o voto de Celso de Mello. Ele também reconheceu a omissão do Congresso sobre o tema. O ministro votou para enquadrar a homofobia na lei de crime de racismo. A exclusão dessa comunidade reforça uma perversa dinâmica de invisibilidade, somada e agravada à
A isso, a circunstância de que também a elas estão submetidas à exclusão social e à dinâmica da invisibilidade, pessoas pobres e também pessoas negras que estão sujeitas a essa dupla forma de exclusão. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso seguiram o mesmo entendimento. Por enquanto, o placar está em 4-0 para criminalizar a homofobia e a transfobia. A sessão será retomada na semana que vem. Não escapará a ninguém que tenha olhos de ver e coração de sentir que a comunidade LGBT é, no Brasil, claramente um grupo vulnerável, vítima de preconceitos, de discriminações e de violências. Nesse cenário, o papel do Estado e do direito há de ser o de intervir na defesa dos direitos fundamentais dessas minorias. O tempo segue bem estável aqui em São Paulo, inclusive com chuva aqui na região da Avenida Paulista, algo bem típico desta época do ano, com calor e pancadas de chuva. Então vamos ver mais detalhes da previsão para amanhã e para o fim de semana com Fernanda Azevedo. Sim, ainda estamos em pleno verão, com aquele clima bem típico que se espalha por todo o Brasil amanhã. Aqui no mapa, um panorama dessa situação. Temos sol, calor e períodos de chuva em quase todas as regiões em verde claro e pancadas com mais intensidade nessa grande área mais escura que vai do Acre até o Maranhão. E vamos ver como será o dia em algumas cidades amanhã? Em Manaus, chove o dia todo, mas não refresca, máxima de 28 graus. Em Palmas faz até 32, dia bem parecido em Florianópolis, também com máxima de 32 e previsão de temporais. E os cariocas vão enfrentar 35 graus na sombra e chuva forte à tarde. Agora aqui em São Paulo, como é que será que fica? Bom, segue a previsão e o alerta para os temporais no interior. A área que pode sofrer com as tempestades de fim de tarde é a faixa que pega mais o norte do estado. Em Franca, a previsão é de chuva volumosa e máxima de 29 graus. Aqui na capital, a tendência é do enfraquecimento das áreas de instabilidade a partir de amanhã, mas sem sair muito do padrão do verão. Nos próximos 3 dias, teremos sol de manhã e pancadas à tarde. As temperaturas sobem progressivamente. Amanhã faz de 20 a 30 graus, no sábado de 21 a 31 e no domingo, calorão de até 32 graus. Agora um pouquinho de cultura. Em exposição no Sesc Ipiranga, Rigor e Caos conta a história do célebre Antônio Abujamra em seus mais de 60 anos de vida artística. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. Antônio Abujamra costumava perguntar aos entrevistados no fim de cada programa Provocações na TV Cultura: o que é a vida? As respostas eram as mais diversas. Mas e para ele, o que foi a vida? Ou melhor, o que foi a vida dele? Na exposição Rigor e Caos, no Sesc Ipiranga, é possível descobrir grande parte da história desse crítico, diretor, apresentador e ator que teve uma carreira brilhante por 6 décadas. A produtora, roteirista e também sobrinha do diretor Márcia Abujamra é a curadora da exposição. Foi ela quem reuniu todo o material com admiração de fã e carinho de sobrinha. Na verdade, ele falava: eu só fiz fracassos ou fenômenos. Porque, de fato, quando ele fazia sucesso, eram fenômenos. Não foge de sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. A exposição é dividida em 4 partes e essa daqui é a linha do tempo das mais de 120 peças do Abujamra. Começa aqui em 1953, passa por momentos históricos como a Serpente de Nelson Rodrigues em 1984 e quando Abujamra criou uma companhia teatral em 1991 e teve peças de grande sucesso até os anos 2000.
No salão principal, frases marcantes como viajar, não importa para onde, e juventude, e eu não beijei todas as bocas, intercaladas com painéis de fotos. Nas TVs, artistas, filósofos, amigos e muitas outras figuras que conheceram Abu, como era chamado, dão depoimentos. Inclusive, quem quiser contribuir, ainda dá tempo. Tem um vídeo que chama 1 Minuto com Abu Janra. Eu convidei diversas pessoas, quem quisesse, para gravar um depoimento de 1 minuto sobre o Abu. Sobre a relação deles com ele, se quisesse falar um poema, se quisesse mandar um beijo, se quisesse chorar, se quisesse gritar, se quisesse falar, para você ver como que ele foi tocando cada uma das pessoas com quem ele se relacionou. Nos galpões são exibidas edições de vídeos. Em um pensado pelo cenógrafo André Cortez, a geometria das telas cria um universo paralelo, em que os espectadores sentam-se inclinados para assistir cenas de Abu em programas de TV que dirigiu e atuando em cinema. No seguinte, cenas de espetáculos que ele dirigiu e atuou. E no central, entrevistas célebres dos 15 anos do programa Provocações. Se você encontrar razões para ser livre, invente-as. Tudo bem interativo para que o visitante se sinta dentro do universo contraditório de Abu Janra. Trabalhou com ele, sabe que ele era exigente, muito exigente nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele criava um belíssimo caos criativo em torno dele. A exposição fica em cartaz até o dia 17 de março no Sesc Ipiranga. As visitas são de graça, mas precisam ser agendadas de terça a sexta pelo portal sescsp.org.br/Ipiranga. No futebol, o Corinthians virou o jogo contra o Avenida e segue na Copa do Brasil. Vamos ver os gols. Acreditem se quiser, a permanência do Corinthians na Copa do Brasil quase foi por água abaixo. O Avenida, que já estava realizando o sonho de simplesmente estar ali, começou a sonhar mais alto durante o primeiro tempo. Isso porque com 9 minutos de jogo já estava 2-0 para a equipe visitante. Gols de Flávio Torres de cabeça e Tito, que aproveitou a falha da defesa e bateu cruzado. Com o cenário até então desastroso em Itaquera, o Corinthians foi para cima do jeito que deu. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, para manter o timão vivo no jogo, o Henrique desviou bem o cruzamento de Pedrinho e diminuiu 2-1. E olha que a etapa final começou com o Avenida carimbando a trave. Mas lá foi o Coringão, insistindo. Mas aos 31 minutos, o equatoriano cruzou na área e Danilo Avelar colocou lá dentro. Tudo igual, 2-2. Ufa! Mas aos 42 minutos foi um volante, elemento surpresa, que apareceu bem e ainda contou com um desvio amigo para garantir a virada em Itaquera. Júnior Urso, 3-2. Agora sim, ufa! E para manter o hábito faltava o dele, o do artilheiro, Gustavo. 4-2 Corinthians e classificação assegurada na Copa do Brasil. E agora o comentário de esporte com Celso Cardoso. A hecatombe estava desenhada. 2-0 para o desconhecido Avenida do Rio Grande do Sul com menos de 10 minutos de jogo. Pior, poderia ter feito o terceiro, acertou a trave. Um Deus nos acuda em Itaquera. Aí Henrique, que falhara no segundo gol gaúcho, acendeu a luz da esperança no finalzinho do primeiro tempo. Time por time, dava para empatar e virar. E convenhamos, o primeiro gol corintiano mudou o psicológico do time no jogo. É verdade, o surpreendente Avenida não jogava mal, segurava o Corinthians e levava perigo nos contra-ataques. Só que de tanto martelar, o Timão conseguiu empatar com Danilo Avelar, virar com o Júnior Urso e sacramentar a classificação com ele, claro, Gustavo. Incríveis os números desse atacante, que chegou desacreditado, mesmo tendo feito 30 gols na temporada passada defendendo o Fortaleza.
Pelo Corinthians já são 8 gols marcados dos 14 do time corintiano no ano. A fase tem a ver com a confiança adquirida pelo atacante. Mas o destaque da partida válida pela Copa do Brasil é outro atleta. Wagner Love, que entrou ainda no primeiro tempo em lugar de Ralf, não marcou, mas foi o nome do jogo. Brigou, armou, chutou, chamou a responsabilidade. Mostrou a que veio. E nessa toada, o time comandado por Carille segue em franca evolução. E a Fiel agradece. Boa noite. Vamos agora aos dados de economia. O dólar comercial subiu hoje, fechando o dia cotado a R$ 3,76. E a Bovespa apresentava leve queda no início da noite, de 0,03%, com 96.515 pontos. E agora os destaques internacionais. Nicolás Maduro fechou a fronteira da Venezuela com o Brasil para evitar a entrada de ajuda humanitária. E os venezuelanos iniciaram uma verdadeira caça à comida em território brasileiro. O governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL, afirmou que a decisão de Maduro não vai impedir a entrega de alimentos e medicamentos no país vizinho. Desde a manhã de hoje, militares venezuelanos já se posicionavam na cidade de Santa Helena de Uairém, que faz fronteira com Roraima. Maduro anunciou que a fronteira com o Brasil seria fechada às 9 da noite desta quinta, sem prazo para reabertura. Mas o fechamento aconteceu antes, por volta das 3 da tarde. Segundo Maduro, vale mais prevenir do que lamentar. O anúncio veio horas depois do governo brasileiro declarar que está montando uma força-tarefa para enviar ajuda humanitária ao país, junto com os Estados Unidos, atendendo a um pedido do líder oposicionista e autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. A previsão é de que as doações brasileiras cheguem até sábado. Como as fronteiras estão fechadas pelos militares, uma das possibilidades seria a formação de uma corrente humana, além de barcos vindos das Antilhas Holandesas, já que ontem o governo chavista anunciou o fechamento aéreo e marítimo com 3 ilhas do Caribe. Para rivalizar com a distribuição de insumos organizada pela oposição, o governo entregou 20.600 caixas com alimentos subsidiados na fronteira com a Colômbia, que também poderá ser fechada. Ontem, movimentos chavistas fizeram um grande ato a favor de Nicolás Maduro. A Rússia, apoiadora do governo chavista, repreendeu a atitude de Juan Guaidó de convidar a intervenção estrangeira. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, Guaidó está facilitando uma intervenção de fora nos problemas internos do país, com o pretexto de receber remessas de ajuda humanitária. E pediu um maior diálogo da oposição venezuelana com o governo de Maduro. No Vaticano, continua a reunião extraordinária da Igreja Católica para discutir os abusos sexuais cometidos pelo clero. O encontro histórico, que acontece até domingo, reúne quase 200 líderes da igreja, sendo eles cardeais, arcebispos, bispos e superiores religiosos. Conclamado pelo Papa Francisco, terá reuniões, orações e debates sobre os casos, com a apresentação de depoimentos de vítimas. As denúncias mais recentes têm vindo de países como Estados Unidos, Chile, Austrália e Espanha. Teriam despontado há 35 anos, mas com um acobertamento sistemático feito principalmente por bispos. Segundo os cânones do catolicismo, a relação entre padres e bispos é como a de pai e filho, e essa cultura teria ajudado a acobertar por muitos anos casos de abuso. Atualmente existem 5.000 bispos na igreja. Os abusos sexuais cometidos por clérigos têm vindo à tona e manchado a imagem da instituição. A cada dia, novos casos de pedofilia e até de abuso de freiras surgem no mundo todo, com pedidos de uma posição mais enérgica e punitiva da Igreja Católica. Na França, foram registradas hoje, na capital Paris, novas ofensas a judeus. Os atos de vandalismo acontecem um dia depois do presidente Emmanuel Macron se pronunciar contra o ódio antissemita.
Pelo menos 10 fachadas de edifícios e mobiliário urbano amanheceram pichadas com frases de ódio, como judeu imundo e a palavra fora, acompanhada por uma suástica símbolo do nazismo. Nas últimas semanas foram registradas várias ofensas antissemitas. Na terça, 96 túmulos de um cemitério judaico foram vandalizados em uma cidade ao leste da França. Um inquérito foi aberto para apurar o caso, provocando a reação imediata do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que chamou o ato de chocante cometido por selvagens antissemitas. O presidente Emmanuel Macron chegou a visitar o local e discursou contra o ódio antissemita. Em Paris, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o discurso de ódio aos judeus. O aumento desses casos preocupa as autoridades locais. Segundo o Ministério do Interior francês, em 2018, houve um aumento de 74% nos casos em relação a 2017, totalizando 500 ataques antissemitas. A França tem a maior comunidade judaica da Europa, com cerca de 500 mil de judeus. E veja a seguir no debate do dia com Maria Lídia Flandoli a crise nos primeiros dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Até já. Tem clássico na rodada e o debate pega fogo no Mesa Redonda. Confira todos os lances de Palmeiras e Santos, no duelo entre Felipão e Sampaoli. Tem ainda link direto de Ribeirão no confronto entre Botafogo e Corinthians. E tudo sobre a crise que ronda o São Paulo. Mesa Redonda, neste domingo, 9h. Este tapete é vendido na concorrência por até R$ 199 e na Veste Casa é só R$ 99,90 ou R$ 9,99 mensais. É isso mesmo, tapete para sala cheque apenas R$ 9,99 mensais. É só amanhã na Veste Casa. Escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Sexo na idade madura. É diferente? É melhor? Quer saber? Então fica ligado no Todo Seu de hoje. Mas se a sua dúvida é sentimental, nossos conselheiros, os atores Davi Novaes e Maria Cláudia, respondem. Na gastronomia, tem aromas e sabores bem brasileiros. E as novidades imperdíveis do mundo das celebridades chegam com a Esther Rocha. Ela sabe tudo e conta pra gente no Todo Seu. Hoje, 10h. Tô te esperando. No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, as consequências da crise política sobre o Congresso Nacional. Para analisar o impacto da crise política que resultou até a queda de ministro, convidamos os cientistas políticos Rubens Figueiredo, integrante do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp e consultor da Fundação Espaço Democrático. E também conosco Pedro Fassoni, professor de Política Brasileira Contemporânea da PUC de São Paulo, onde é coordenador do curso de Ciências Sociais. Eu agradeço muito a ambos estarem aqui num momento em que houve aí uma crise forte lá no Planalto, com a divulgação daqueles áudios entre o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Gustavo Bebiano, em que Bebiano era acusado de ser mentiroso, né, por ter dito que tinha conversado com o presidente quando o presidente estava hospitalizado, etc. e tal. E depois os áudios mostraram que Bebiano, na verdade, não estava faltando com a verdade. Vamos aí, eu não gosto da palavra mentira, tá?
não faltando com a verdade. Agora, o que eu quero saber, dá para avaliar o impacto dessa crise, desse bate-boca entre o presidente da República do Brasil e um ministro de Estado? Rubens Figueiredo. Olha, ficou claro um grande despreparo do presidente, que grava uma mensagem no WhatsApp, discutindo com o auxiliar e colocando em risco tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então ele estava num momento de crise com o auxiliar, gravando mensagens no WhatsApp. Isso não é muito aconselhável, para dizer o mínimo. Então é um erro de noviciado que ele não poderia ter cometido, ainda mais sendo militar, deveria tomar mais cuidado com isso. Agora, a maneira foi pensar as 3 maiores gravações de presidente. Uma foi a da Dilma com o Bessias. Ah, sim. O tal telefonema. Um espetáculo dantesco. Essa crise é de péssima qualidade, do Bolsonaro perto daquela. E a segunda é a gravação do Joesley com o presidente Michel Temer. Então, a favor do presidente, existe o fato de que não foi feita nenhuma conversa anti-republicana. Foi um desacordo que eles tiveram. Agora, perto das 2 outras, isso é brincadeira de criança. Mas, professor, aí a questão não foi nem pelo conteúdo do que possa ter sido conversado, contido nas tais gravações, mas a questão foi aquele negócio mentiu, não mentiu. Exato. Né, que chegou neste nível, envolvendo a autoridade primeira da República, o presidente. Mas isso tem uma implicação indireta também, porque, afinal de contas, o Bolsonaro, durante toda a campanha eleitoral, fez um discurso em favor de que não lotearia os cargos públicos, e todos os seus assessores, ministros, seriam indicados pelo critério da competência. E depois ventilou-se a possibilidade de manter justamente o Bebiano no cargo, para ele não revelar alguma coisa comprometedora em relação ao governo. Isso foi ventilado até exaustão pela mídia nesses últimos dias, Ou seja, cria-se justamente essa suposição de que ele tenha muita coisa para falar. Bom, que compromete, inclusive, o governo. E ele saiu de lá, aqui na Rádio Jovem Pan, ele fez uma declaração, reiterou todo o ressentimento, etc. e tal. Porém, foi muito intrigante ele terminar dizendo que Bolsonaro é boa pessoa, mas ele é um ser humano como outro qualquer e também tem os seus deslizes. Isso foi uma ameaça? Que o Bolsonaro tem seus deslizes não é exatamente uma novidade, Maria Lídia? Durante a campanha, o Brasil percebeu, Pedro, que o Bolsonaro não é exatamente uma pessoa que tenha a ponderação e o bom senso como sua marca que o distingue de outros políticos. Ele é decididamente um presidente muito polêmico. Ele é muito polêmico. Compulsivo? Ele é impulsivo, ele age muito por impulso. E o diálogo que ele teve com o auxiliar, um subalterno, dele mostra bem esse estilo dele. Então ele é um estilo agressivo, ele fala o que ele pensa, ele não pensa 2 vezes para falar. Tudo isso gera um tipo de comportamento muito adequado para crises. Quer dizer, esse tipo de comportamento potencializa a existência de crise, além, é claro, dos filhos. Agora, é importante também lembrar que o Bebiano, ele ocupou cargo importante no partido, a presidência do partido, esteve entre os coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro, Então, essa crise tem um potencial de se agravar na medida em que também, nesse exato momento, alguns diretórios estaduais do PSL, como em Minas Gerais e Pernambuco, estão envolvidos aí em esquemas de patrocínio de candidaturas laranja também. Agora, chamou atenção a demora para que aquela, vamos dizer, contenda refluísse. Essa crise mostrou que Bolsonaro não tem líderes, interlocutores para acalmar os ânimos no momento de estranhamento no próprio governo. Ele está sozinho, ele é sozinho.
Olha, o Gustavo Bebiano foi uma pessoa muito importante nessa trajetória do Bolsonaro. Então, eu falo gente para acabar com aquela contenda. Não tem, você não tem alguém com uma experiência política para entrar nessa contenda e falar, não é por aí, isso vai ter implicações graves para o governo, isso vai atrapalhar a reforma da Previdência, que nós temos tanto que fazer. Isso não existe. E mostra um governo muito, como você falou, impulsivo. É um governo que age por impulso, sem pensar nas consequências. E o nó da questão, qual foi? Foi ali a altercação mentiu, não mentiu? Ou muito mais a ingerência do filho do presidente com um ministro de Estado, uma figura do governo? Esse é um grande problema também. O filho do Bolsonaro, ele é vereador no município do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro, enfim, revela uma grande inabilidade política, na medida em que é evidente que um presidente da República tem que cercar de todas as garantias, inclusive com questão de segurança da informação. O Rubens lembrou muito bem, ele é um militar e, portanto, deveria ser experiente nessa questão, troca conversas de áudio no WhatsApp, enfim, que não tem segurança nenhuma, inclusive, pode ser divulgado por qualquer um dos interlocutores, o que acaba prejudicando. Mas essa ingerência do filho também, que não tem nenhum cargo formal no governo, enfim, né, o presidente tem... Nenhum deles, né? Dos três. O porta-voz da Presidência da República, o ministro-chefe da Casa Civil, por exemplo, que poderiam falar em nome do governo, e ele acaba justamente atropelando todos esses caminhos institucionais para misturar negócios familiares, porque o que se ventila também é que existe uma certa inimizade pessoal entre o filho do Bolsonaro e o Bebiano. Então, são questões, né, também como o Rubens colocou, de um governo muito mais impulsivo e passional, que não mede as consequências dos seus atos também. Agora, mas o governo também agiu rápido, apresentando uma agenda positiva, tanto que dois projetos muito importantes, tanto da reforma da Previdência Social, como o projeto anticrime, né, de Sérgio Moro, já estão na Câmara Federal, já estão no Congresso Nacional. Com essa agilidade, o presidente consegue desviar a atenção da opinião pública, do universo político, para a pauta desses projetos tão importantes e coloca um ponto final naquele clima de crise? Se parar de essas mini-crises aí se repetirem, eu acho que sim. Quer dizer, o governo ele fez promessas durante a campanha, vou flexibilizar o uso de armas, a posse de armas, fez. Vou criar um pacote anticrime, anticorrupção, fez. Vou votar a reforma ou apresentar um projeto de reforma da Previdência, fez. Agora, esse tipo de mini-crise, você tem 3 tambores de nitroglicerina à base do presidente, que são seus 3 filhos. Um deles foi para os Estados Unidos dizendo que o Brasil ia invadir a Venezuela. Por aí você tem uma ideia do que acontece. O Carlos, ele tuita em nome do presidente. O Léo Índio, que é primo do Carlos, parece que moram juntos, ele foi mais vezes no Palácio do Planalto do que o próprio presidente da República. Mas vocês acreditam que os filhos agem assim, à revelia do pai, do presidente, ou é conveniente, o Bolsonaro supõe que seja conveniente, que os filhos ajam com essa franqueza e presteza? Olha, filho de peixe, peixinho é, né? Eles não poderiam ser muito diferentes do que o Bolsonaro é, da personalidade, da formação que ele teve. Agora, a mim parece que ele só peitou o Bebiano, o Carlos, com o apoio do Bolsonaro. Você concorda, Fassoni? É difícil, né, saber se ele agiu à revelia ou não do pai. De qualquer maneira, o fato é que isso acabou atrapalhando bastante. Agora, com relação à questão, se isso desvia ou não o foco da discussão sobre a reforma da Previdência... se coloca um ponto final na crise, a pauta positiva, que são os 2 grandes projetos de interesse não só de quem votou no Bolsonaro, de toda a população brasileira. Reside aí uma ambiguidade, a meu ver, né? Porque ao mesmo tempo em que esse escândalo acaba desviando um pouco o foco da atenção, voltar a atenção para essas discussões
também pode ser um grande problema. Gera outro tipo de tensão. Exato. A proposta apresentada pelo governo de reforma da Previdência não mexe em alguns pontos, né? O próprio Bolsonaro fez um pronunciamento ontem em rede nacional dizendo que todos seriam tratados da mesma maneira e que a população não seria prejudicada, mas deixou algumas categorias de fora da reforma da Previdência. Entre os próprios militares, a magistratura, políticos, enfim. Né? Então, justamente quando a gente sabe, né, que o rombo na Previdência dos militares é maior, até em termos absolutos, do que... Mas isso não é também um pragmatismo para não arrumar, para que não aconteçam novos flancos de divergência e de pressão? Sérgio Moro também. Sérgio Moro foi com a questão do Caixa 2. Ele fatiou, falou, vamos deixar isso de fora para um outro momento, para não ter a encrenca lá com os próprios políticos que não tinham o menor interesse em criminalizar Caixa 2. Ele deixou para depois essa discussão, porque o que ele quer é o conjunto, a maior parte das medidas daquele projeto. Isso não é pragmatismo político? Mas se o discurso do governo é justamente de acabar com privilégios e que todo mundo vai ter que também abrir mão de algum direito, ou até mesmo essas mudanças exigem sacrifícios, porque exige só sacrifício de uma parte da população brasileira e não da outra. Então, quer dizer, existe um discurso, uma diferença muito grande entre a retórica e a prática. Olha, eu acho que não existem exemplos de que o governo manda para o Congresso uma proposta de emenda constitucional e isso é aprovado do jeito que o governo mandou. Vai haver muita negociação e é normal que seja assim. Agora, na questão da Previdência, Maria Lídia e Pedro, dá para avançar tanto. O mundo deve ter uns 200 e tantos países, são 12 só que não tem idade mínima para se aposentar. Entre eles Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão, que não são exatamente exemplos de países de... Quer dizer, não serve de referência. Não serve de referência. Então, o mundo inteiro faz diferente, só o Brasil que faz desse jeito, um país desse tamanho é o único que faz desse jeito. Também tem que contribuir mais, você tem o envelhecimento da população, tem que se aposentar. Então, é um balde de bom senso a reforma da Previdência. É lógico que vai haver, como você falou, você não pode enfrentar o mundo, né? O presidente é presidente, não é o Dom Quixote. Então, ele tem que fazer o que dá. Eu falei isso? Eu não me lembro de ter falado isso. Não, você falou que também para não contrariar todo mundo, no interesses militares. Então você sim, o pragmatismo. Vamos fazer a coisa um pouco mais leve, vamos dizer. Deixa para mais adiante essa outra parte. O que seja, é um pacote duro, Pedro. Um pacote duro. Duro principalmente para quem trabalha, né? Não, ele equilibra uma série de classes, de segmentos da sociedade que estavam fora disso aí. Deixou de fora alguns setores, mas é um avanço monumental. Agora, o projeto que foi, nossa, hoje o dia inteiro foi o assunto, vários analistas entendendo que é um projeto que ele chegou com medidas muito duras que, de alguma forma, até apenam velhos e pobres. Na base da pirâmide, os mais pobres, trabalhador rural e velhos. Bom, isso contraria o perfil de Bolsonaro, porque Bolsonaro é um perfil político populista. Né? As promessas de campanha, elas se assentaram sobre os anseios revelados pelas pesquisas qualitativas, mostrando o que a população queria, e etc., e trabalhou naquilo, que foi a questão da corrupção, que foi a questão da segurança, que foram os grandes temas de campanha que envolveram muita gente. Agora, esse projeto que atinge tão duramente, sim, um segmento popular da pirâmide da população brasileira, contraria o perfil que ele exibiu em campanha e que ele prometia ser? Existem variantes do populismo, da esquerda até a direita. Esse estilo de populismo de direita mais conservador do Bolsonaro acaba explorando
algumas questões de natureza comportamental, questão da segurança, enfim, da família tradicional, questão dos LGBT, enfim. As questões socioeconômicas acabam sendo pautadas aí pela lógica do mercado, do liberalismo, enfim, bastante identificado aí com as propostas do Paulo Guedes, né? Então, nesse aspecto, eu entendo que não contraria, né? Até porque durante a campanha eleitoral o Bolsonaro já vinha defendendo essas medidas para se aproximar do mercado, já que também nós sabemos que, pelo menos no começo da campanha eleitoral, ele ainda não era o preferido do mercado. Olha, ele é um antipopulista na área da economia. Quer dizer, ele quer o triunfo do mérito, uma economia mais liberal, menos... Agradar o mercado financeiro, vamos dizer? Não, quem mais agradou o mercado financeiro foi o Lula. Ele quer fazer quer que a economia do Brasil funcione sem amarras. Nesse sentido, ele não é populista, ele é um liberal. E ele representa o pensamento conservador nos costumes que a sociedade brasileira apoiou e votou nele. Agora, assim, deixando o poder central, eu não posso deixar de perguntar a vocês sobre o PSDB. PSDB que está sob nuvens assim sombrias, né? E ameaçando mesmo cada vez mais tempestade arrasadora. Mesmo ontem, na reunião da Executiva Nacional, a decisão de arquivar as denúncias e os pedidos de expulsão para nomes importantes e as denúncias aí dessa mais recente fase da Lava Jato com o tal do Paulo Preto, que era diretor de obras da Dersa. O PSDB está numa rota muito semelhante àquela que atingiu o PT e praticamente demoliu o partido? Olha, o PSDB está num momento muito difícil e está agindo de costas para a sociedade. O que a sociedade quer, o que a sociedade votou em outubro do ano passado, é justamente o contrário daquilo que o PSDB está fazendo. O PSDB, ele não defendeu o seu legado, não teve vergonha de defender o legado do Fernando Henrique, que era um legado muito rico, estabilizou a moeda, entre outras coisas, lei de responsabilidade fiscal, teve vergonha. O Alckmin, quando era candidato a presidente, apareceu com aquele macacão cheio de empresas estatais bordados. Quer dizer, é um partido que está colhendo o que plantou. E hoje no Brasil, Maria Lídia, você tem entre 27 e 37 partidos, e 37 deputados, 9 partidos. Então tem uma massa de partidos intermediários aí, o PSDB está no meio. Enquanto o DEM se sobressai, dirigindo, presidindo tanto a Câmara como o Senado, e tendo o Lorenzoni, chefe da Casa Civil, o PSDB afunda. Só tem São Paulo como... Nosso tempo terminou, Fassoni, fico devendo a palavra, isso quer dizer um convite para voltar. Eu agradeço, peço voltarei desculpa, com o maior prazer. Espero que volte. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Luciana. Uma boa noite para você e até amanhã. Esther Rocha comenta as novidades do mundo dos famosos no Todo Seu de hoje, 10 da noite.